Olá pessoal, excelente sexta-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde. Cabeleireira é encontrada morta dentro de casa, uma cena chocante. Vizinhos acharam estranho, viram o ex-companheiro da vítima saindo do apartamento desesperado. Ele tentava reatar o namoro sem sucesso. A prisão de 4 suspeitos de mais um crime chocante. Eles teriam participado da morte de um gari na serra. Um dos detidos inventou a história de que a vítima estaria molestando crianças e provocou a ira de traficantes. O gari foi retirado de casa à força e assassinado na frente da família. Eleições 2016. Hoje o TN recebe o candidato Juninho, que tenta continuar à frente da prefeitura de Cariacica. Vamos conhecer as propostas do candidato já já. Tragédia no sul do estado. Uma criança de 4 anos morreu afogada num tanquinho de lavar roupa. O menino teria subido na janela e caiu dentro da máquina. Emprego, a semana encerra com vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, cozinheiro, vendedor e tem outras oportunidades. A polícia fecha, dias depois, lá estão eles de volta às apostas. E a casa de bingos foi fechada novamente. Só na noite de ontem foram 2 ações da polícia no combate aos jogos de azar. Depois dos 40, dos 50, não há limites para estudar. A Ivana tem 55 anos e vai tentar vestibular para serviço social. E ela não está sozinha. É preciso se preparar. E o Enem é a porta de entrada para a realização dos sonhos. Na dica do chefe, receita VaptVupt e super gostosa. Saiu do liquidificador, passou pelo forno e chegou à mesa do TN. Já já a gente divide com você essa torta de frango. E ainda, deixa a preguiça de lado, a vida lá fora. Vamos mexer o corpo, dançar, fazer amigos, perder peso. As aulas de Zumba são de graça. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já, pessoal. Hoje, sexta-feira, 14 de outubro, ainda bem que não é sexta-feira 13, né? É 14, tá? Uma boa tarde para você e muito obrigado pela audiência, viu, pessoal? E a gente começa o TN de hoje falando da violência contra a mulher. É um problema que tem acontecido sempre aqui no nosso Brasil e também no nosso estado do Espírito Santo. Você vai ver essa matéria agora aqui na TV Tribuna. Na verdade, é uma cabeleireira que foi brutalmente assassinada. O corpo dela foi encontrado. Foi? Vamos ver? Vamos Roda ver aí. aqui, ó. Ana Lúcia, proprietária do imóvel em que a cabeleireira morava, preferiu nem subir no apartamento. Foi alertada pelo genro de que a cena que a polícia encontrou lá dentro era chocante. A cena foi horrível, diz ele que não dava para descrever. Depois que tiraram o corpo, não dá para subir lá em cima. Uma cena horrível foi o que essa amiga da vítima encontrou quando subiu as escadas. O corpo da cabeleireira estava jogado no chão da sala, coberto de sangue. Nós começamos a ouvir gritos do ex-namorado dela, gritando a socorro, alguém matou, alguém matou. E nós subimos e meu esposo subiu na frente e eu subi atrás e vi que ela estava caída, morta na sala. Lucimar Andrade, de 37 anos, foi morta a facadas. Foram mais de 10, peito, costas e também no pescoço. O rosto dela também foi alvo de cortes. Terrível, tinha muito sangue. Não dá nem para descrever a situação. Vizinhos contam que por volta das 10 horas da noite viram o ex-companheiro de Lucimar descer as escadas desesperado. Ele gritava que ela estava morta. Ele chegou a pegar uma moto e sair do local. Teria ido avisar alguns parentes. Só que quando ele voltou, a notícia já tinha se espalhado. E todo mundo que estava por aqui já começou a suspeitar. É que há cerca de 3 meses ele tentava reatar o relacionamento com a vítima, mas tudo isso sem sucesso. Ele queria voltar para ela e ela falou que não ia ficar mais com ele, né? Parece que ele tinha traído ela. Ela pegou fotos no celular dele, né? Foto e conversa de uma outra pessoa, um relacionamento que ele estava tendo na mesma época, né? Aí ela foi e separou. Ela falou assim, não quero mais ficar com ele.
Quando o ex-companheiro de Lucimar voltou, a confusão começou. Algumas pessoas que jogavam futebol neste campo foram para cima dele. Por sorte, a polícia chegou. O homem foi levado para a delegacia, mas foi liberado após esclarecimentos. Lucimara morava no segundo andar deste imóvel. Para ter acesso à casa é preciso passar por 2 portões. Por isso, muita gente acredita na hipótese de que o assassino seja alguém do convívio dela. Se ela deixou o portão aberto, a gente não tem o que pode ter acontecido. Outra situação suspeita aconteceu horas antes do crime. Vizinhos perceberam que um homem rondava a rua de carro. Ele chegou a parar na frente da casa dela como se a estivesse esperando. Câmeras de segurança da região podem ajudar a esclarecer o assassinato. A cabeleireira deixa 2 filhos adolescentes. O crime segue a cargo da divisão de homicídios e, por enquanto, todos os que conheciam a vítima não enxergam motivos para uma morte tão cruel. Matéria de pessoas, a gente não tinha que reclamar. Ninguém podia falar mal dela, entendeu? Tinha gente vindo para cá trabalhadeira, né? Menina muito boa, ela é muito pacata. Nunca ouvi um grito dela, assim, entendeu? Tem às vezes a pessoa, mãe com filho, né? É uma pessoa muito calma. Olha, a gente ainda espera a resposta da Polícia Civil para saber por que o ex-namorado foi preso e depois solto. Nada justifica uma brutalidade como esta, viu? E estão na cadeia 4 suspeitos de participar do assassinato de um gari na Serra. A vítima foi retirada de casa e brutalmente espancada com pauladas e pedradas. O gari chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois no hospital. Ele foi acusado de ter molestado uma criança no bairro, mas era um boato. A mentira foi inventada por um adolescente. Os vizinhos ficaram chocados com o crime. Lucas Pereira Soares, de 22 anos, é apontado pela polícia como um dos participantes do assassinato de Joel Messias da Silva, que aconteceu no bairro Cidade Pomar, na Serra, no dia 29 de agosto. Joel trabalhava como gari, tinha 45 anos de idade e foi violentamente espancado por 5 criminosos, segundo as investigações. O motivo de toda a violência teria sido o boato de que a vítima estaria molestando crianças do bairro, coisa que, segundo a polícia, não procede. Essa vertente do estupro e que ele estaria abusando de crianças não se confirma por vários motivos. Nós conversamos e ouvimos vários moradores do bairro, todos eles comprovaram que ele trabalha, que ele é uma pessoa querida do bairro. Isso gerou uma revolta com a população de bem do bairro. O que ficou apurado foi que ele teria tido uma desavença com um dos adolescentes que já se encontra apreendido. Esse adolescente teria ido por vingança até a boca de fumo e espalhado esse boato. Os traficantes não quiseram nem saber, foram lá na casa dele, pegaram ele dentro de casa e acabaram matando ele covardemente. A Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra já prendeu outros 3 suspeitos. Um adolescente de 15 anos, outro de 16 e um outro de 17 anos que ainda teria espalhado o boato de que Joel estaria dando em cima da namorada dele. Lucas afirma que não participou das agressões. Não foi provado que eu fiz isso. Eu não assumi com todas as palavras que foi eu, porque não foi eu. Realmente eu estive no local, presenciei a cena, não me manifestei nem para bater, nem para ajudar. Quem foi que tirou ele de dentro de casa? Eu. Como? Abraçado com ele pelo pescoço. Joel chegou a ser socorrido para um hospital, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos. Depois do crime, os suspeitos fugiram. Segundo as investigações, para tentar escapar da polícia, Lucas fugiu para São Mateus, no norte do estado, e se escondeu na casa de familiares. Mas a polícia conseguiu identificar o local e fazer a prisão na manhã desta quinta-feira. Ele foi autuado por homicídio qualificado e vai cumprir prisão temporária por 30 dias. Ele diz que se arrepende do que fez e pede desculpas à família. Para a família eu pediria desculpa. Queria deixar meu pesar, apesar de tudo, porque eu não tive a capacidade de interromper o ato que estava acontecendo ali, daquela agressão toda, mas também não tive culpa, não manifestei dando nenhuma paulada nele, dando um tapa sequer, não fiz isso. Eles não pensaram nas consequências, agiram por impulso, por boatos que não se comprovaram. Tratando-se de casos assim, as pessoas, principalmente do bairro, devem procurar a polícia, para a polícia investigar, para ver se comprova mesmo que está acontecendo isso. A polícia vai tomar as medidas, vai apurar, para não acontecer o que aconteceu. Acreditar em boato
Você viu aí, né? É um perigo. A polícia continua em busca de um quinto suspeito. Quem tiver informações, olha, não precisa se identificar, tá? É só ligar 181. Agora nós vamos mudar completamente de assunto, né? Vamos lá. Adoro isso. Dizem que não tem idade para estudar, não é mesmo? A Ivana e a Lara pensam assim também. Uma tem 55 anos e quer fazer serviço social. Já a outra tem 45, é dentista, mas pretende se tornar médica. Que belos exemplos! Uau. E para conseguir realizar o sonho, as duas têm se dedicado e muito para fazer o Enem. Isso aí. Sempre que sobra um tempinho, elas aproveitam para estudar. A mesa da sala da Ivana agora fica assim, cheia de livros, papéis e jornais. Tudo isso é material de estudo para ela que quer fazer o Enem 2016. Aos 55 anos de idade, ela vai encarar esse desafio para realizar o sonho de trabalhar com serviço social. Você tem que dedicar muito. E como eu divido família, trabalho... Então eu vou, e principalmente o que eu sempre falei, tá relaxada. Não foi fácil voltar a estudar depois de 30 anos fora da sala de aula, mas a Ivana pegou o embalo depois que fez um curso técnico em segurança do trabalho. Então começou a estudar em casa e a frequentar aulões, aqueles cheios de estudantes. A maioria é do ensino médio com 17, 18 anos. Mas para ela, a diferença de idade dos demais é até positiva pela troca de experiências. Você vê certos momentos, até para você dar um conselho, ó, calma, não é por aí, fica tranquilo. Eu já fui jovem igual você, mas a troca é muito boa, a energia é boa. O Enem é a porta de entrada para as faculdades, como esta aqui onde nós estamos, a UFES. Para aqueles candidatos na faixa dos 30, 40 ou até 50 anos de idade, a prova pode significar a realização de um sonho que por muito tempo ficou de lado, ou até a mudança para uma nova profissão. Estudar de novo depois de uma certa idade pode ser um desafio, mas com planejamento a aprovação é possível. Fazer um planejamento do passo a passo, de como que vai ser dedicado esse período para estudar, para poder fazer essa prova do Enem e passar, claro, e também um planejamento para depois. A Lara, que é dentista e faz mestrado, está nessa jornada também. O objetivo dela é fazer o Enem para passar em medicina e aos 45 anos vai fazer a prova acompanhada do filho de 16. Vai ser uma disputa bem legal, né? Vamos ver se ele realmente pegou o gosto pelo estudo e aprendeu comigo o que ele precisava, se eu fui exemplo. Os livros estão sempre à mão para estudar quando tem um tempo livre. E toda a experiência de vida que tem dá um diferencial na hora dos estudos. Para elas, o Enem é só a primeira etapa de uma nova fase na vida. Você se sente novamente viva, assim, vou estudar, vou fazer... Adorei, que mulheres poderosas, hein? E é isso, para crescer e ser feliz é preciso coragem. Boa sorte para vocês, viu? Lembrando que o Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro. E olha que tragédia, uma criança morreu afogada num tanquinho de lavar roupa. Isso aconteceu no sul do estado. Vejam aí o menino, é o Henrique Casoni, de apenas 2 anos. Brincava na cama e teria subido na janela. O menino estava com o braço engessado e caiu dentro do tanquinho com água. A mãe e o irmão dele estavam em casa quando tudo aconteceu, mas não viram o incidente. O garoto se afogou ontem à tarde no centro da cidade de Alegre. Henrique foi socorrido pela família, mas chegou no hospital sem vida. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados e o caso está sendo investigado. Finalzinho da semana recheado com ótimas vagas de emprego para você. São chances para auxiliar de estoque, promotor de vendas, cozinheiro líder, vendedor de autopeças, gerente operacional, assistente de RH, embalador e professor de educação física. Cadastro no site cato.com.br. Eu, Ingrid, adoro o final de semana, como você disse agora mesmo, recheado. E aí, pessoal? Recheado de dança também? De dança também. Vamos dançar? Do you wanna dance? Perder alguns quilinhos? Ficar esbelto? Pois é, espantar doenças, fazer amizades? A Tainá te conta tudo. Quero ver. A música começa e é impossível ficar parado. A quadra
primeira espaço coletivo da comunidade é preparada para tirar todo mundo do sedentarismo. A Yasmin sabe bem o que é isso. Perdeu 15 quilos, colocando o corpo para se movimentar. Além de fazer novas amizades, o Zumba me proporcionou, tá mudando a minha vida, né? Porque eu tava com uns quilinhos a mais e agora vindo participando desse projeto me ajudou a melhorar o meu bem-estar. A Luciana, de 53 anos, considera a Zumba como a dança que transforma vidas. A secretária enfrentou um câncer recentemente e encontrou nas aulas uma maneira de cuidar da saúde do corpo e da mente. Eu tive câncer de mama há 2 anos e isso ajuda a você a controlar suas taxas e o estresse também do dia a dia, né? Então faz com que a gente relaxe. As aulas de Zumba no bairro República em Vitória também aproximam as pessoas. É uma maneira divertida de construir amizades. A Zumba traz qualidade de vida, me estimula a trabalhar melhor, fica mais feliz, fica mais perto das amigas. Tudo de bom, eu convido todo mundo a participar da Zumba. As aulas de Zumba estão abertas não somente para quem mora aqui no bairro República em Vitória. Toda a comunidade da região pode participar. Não tem idade mínima e nem máxima. É só trazer muita energia e cair na dança. Extravasa todas as energias. Me acabo, danço, adoro, perfeito. Pode ser criança, adolescente, adulto, idoso. Não há contraindicação. Galera, vocês estão aí de casa, só chegar aqui às terças e quintas, às 7h30 da noite, que a gente tem aqui proporcionado a Zumba para o pessoal da comunidade. Não precisa fazer nenhum tipo de inscrição, é só vir com uma roupa adequada para dançar, um tênis, uma roupa folgada, sua toalhinha de rosto, uma garrafinha de água e vir aqui dançar com a gente. Delícia, maravilha. Então tá, né, pessoal? Então tá. Vamos dançar terças e quintas a partir das 7h30 da noite na pracinha do bairro República, em Vitória. Agora vamos mudar de novo de assunto, falar de um crime bárbaro que deixou os moradores do bairro Novo Horizonte, na Serra, assustados. Um pastor foi morto com várias facadas na cabeça dentro de casa. Olha, os criminosos levaram documentos, dinheiro e objetos da vítima. Evandro era muito querido no bairro. Além de atuar na igreja, dava aulas de música para os jovens da comunidade. Veja aí, ó. A vítima tomou várias facadas na nuca, tantas que não foi possível identificar a quantidade de perfurações. O corpo de Evandro do Carmo Matos, de 44 anos, que era carteiro, foi encontrado por membros da igreja dele por volta das 7 horas da noite de ontem. Além de carteiro, Evandro atuava como pastor da igreja. 7 horas da noite, era este o horário previsto para o início do culto. Era Evandro, que também era responsável pelo louvor, quem costumava abrir a igreja para os outros fiéis. Era ele quem tinha as chaves do templo. Só que quando os membros começaram a chegar e perceber que ele estava demorando, que ele não iria chegar, eles resolveram procurar por ele em casa. O inquilino empurrou a porta para a gente entrar, que estava praticamente aberta, nos deparamos com o corpo dele ao chão. A verdade é que não acreditávamos que estava morto, porque achávamos que estava passando mal. Os fiéis encontraram a kitnet toda revirada. A cabeça de Evandro, morto no quarto, estava envolta em lençóis. Foi uma coisa assim chocante, porque é uma pessoa que vivia aqui ao bairro, dava aula de instrumento para os jovens do bairro de Novo Horizonte e infelizmente é uma perca muito grande para o bairro de Novo Horizonte, porque a juventude daqui estava aprendendo aula de bateria, guitarra, violão, tudo com ele. Documentos, dinheiro, notebook, os celulares e uma TV portátil da vítima não foram encontrados. Evandro foi visto no bairro pela última vez por volta de meio-dia. De acordo com vizinhos, como ele trabalhava perto de casa, tinha o costume de voltar para almoçar. Ele estava de uniforme dos Correios quando foi encontrado. Para a polícia, existe a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte, o que não exclui a possibilidade de execução. Somente a justiça e as investigações que vai levar ao que aconteceu. Moradores têm medo de falar, mas essa já é a terceira casa da rua arrombada em apenas 15 dias. As vítimas não registram boletim de ocorrência por medo de atrair a polícia para o local e acabar tendo problemas maiores com os traficantes do bairro. Violência incontrolável, hein? Quem tiver alguma informação sobre esse crime terrível deve ligar 181.
Eleições 2016. Olha, o Tribuna Notícias, primeira edição, começou ontem uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito que chegaram ao segundo turno. Os candidatos a prefeito de Cariacica abrem a semana de entrevistas, tá? Ontem nós ouvimos as propostas de Marcelo Santos, do PMDB. E hoje é a vez de Juninho, do PPS, candidato à reeleição. A ordem foi definida por sorteio na presença dos assessores. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Boa tarde a vocês e boa tarde ao nosso povo de Cariacica que nos assiste, né? Okay. Vamos começar falando o seguinte, em 2012, o senhor venceu o então candidato, seu concorrente, Marcelo Santos, com uma votação expressiva. Agora, no segundo turno, ele saiu na frente. O senhor já fez uma leitura, uma avaliação da resposta do eleitor de Cariacica? Sim, a gente está caminhando muito na cidade, conversando com as pessoas e, sem sombra de dúvidas, você, quando assume como prefeito, você passa a ter os desgastes que se tornaram mais concisos na nossa gestão por conta de ser o pior período para ser prefeito em qualquer lugar do Brasil, ainda mais Cariacica. E o morador de Cariacica, que está há muitos anos na cidade, viu que nós tivemos vários prefeitos que passaram pela cidade e mesmo com mais recursos do que a gente tem hoje, não conseguiram realizar obras históricas. E vocês mesmos fazem cobertura. Nós temos ruas em Cariacica que há 30, 40 anos as pessoas esperam uma providência e vários prefeitos passaram e não conseguiram fazer. Assim como tinham várias outras obras, eu, por exemplo, herdei da administração anterior mais de 350 obras, sem o dinheiro para concluir ou iniciar, e a gente vem fazendo mais de 600 obras. Então, com todos esses casos, essas demandas, a gente também observa que o povo acaba criando desgaste. E tem um outro detalhe que atingiu muito a política brasileira, que esse monte de corrupção que a gente tem visto em nível nacional, até mesmo em nível estadual, isso acabou atingindo a classe política. E eu, consequentemente, não fiquei fora na questão de ser avaliado, de ser analisado antes de ser prefeito era uma coisa e agora estando prefeito outra. Então a gente percebe que isso também a gente tem que dialogar com a cidade, porque eu, graças a Deus, não estou metido com nada de corrupção, estou administrando com as contas equilibradas, com planejamento, porque eu acho importante. Cariacica, mesmo com toda essa crise, estamos com as contas em dia, pagamento em dia dos servidores, uma das poucas prefeituras no Brasil que consegue fazer isso, e ano passado fomos a sexta investimento, a sexta cidade, mesmo com perda de royalty e de etc, né? Royalty, Fundap, etc. Então, mesmo assim, a gente hoje sente esse reflexo durante a eleição, até porque a gente também não tem a televisão para poder mostrar aquilo que a gente fez. Ô Juninho, o TN está presente no dia a dia dos moradores de Cariacica e isso é constante. A saúde era uma das prioridades no início da sua gestão em Cariacica. O senhor acha que os investimentos nesses 4 anos foram válidos e o fechamento do PA de Itacibá? O que você tem a dizer sobre isso? Torino, excelente pergunta. Continua sendo a nossa prioridade. Quando a gente decidiu fechar o PA de Itacibá, há mais de 50 anos que a gente via como é que aquilo funcionava. Vários prefeitos que passaram, todos que me antecederam tiveram essa oportunidade e não fizeram. Nós fechamos o PA de Itacibá, que atendia 10 mil pessoas mês, para abrir o PA do Trevo para atender 20 mil. Simplesmente dobramos. Não tem nenhum ano de funcionamento e o PA do Trevo atende a 33 mil pessoas. E aí nós conseguimos informatizar o PA do Trevo. Hoje está com 70% informatizado. Esse mesmo programa, a gente espera finalizar a informatização do PA do Trevo e colocarmos nas unidades de saúde, porque aí eu consigo fechar a rede. Hoje, nós estamos com o PA do Trevo atendendo moradores de Vitória, Vila Velha, Santa Leopoldina, Viana. Para vocês terem uma ideia, a gente atende cerca de 1000 crianças só da cidade de Viana. O SUS, ele é universal. A gente não vai negar nunca o atendimento ao ser humano. Mas hoje, Cariacica, com 85 pediatras de plantão, e aí em cada plantão a gente tem um número específico de pediatras, mas no total são 85, é o maior número de pediatras em plantão que o Estado do Espírito Santo possui num único PA, e mesmo assim, as mães, quando chegam lá, tem uma fila enorme. Mas por quê? Porque nós estamos atendendo de diversas outras cidades. E aí eu te faço o desafio. Vai você com o endereço de Cariacica para procurar atendimento em Vitória, por exemplo, para ver se consegue. Então, isso tem que mudar. E aí, Tonino, tem um outro detalhe. Quando a gente assumiu, a gente não tinha a unidade de saúde de Taquari funcionando, a gente não tinha a unidade do bairro São Francisco funcionando. Tudo isso nós abrimos.
E, além disso, abrimos o PA do Trevo, que é muito maior do que o PA de Itacibá. Hoje, para você manter o PA do Trevo, é em torno de 2,5 milhões mês com recurso próprio. Diferente do que aconteceu com a UPA de Flechal 2, que a gente finaliza agora em novembro, nós fizemos um projeto onde a UPA de Flechal 2, assim que começar a funcionar, já recebe para manutenção em torno de R$500 mil do governo federal. Se o projeto do PA do Trevo tivesse sido feito com essa mesma proposta, a gente não estaria hoje tendo que bancar com 2,5 milhões. Isso é planejamento, isso é organização, mas infelizmente a gente em 4 anos não teve tempo de implantar tudo isso, porque pegamos uma crise enorme, o governo federal não conseguiu repassar os recursos que deveria, o governo do estado não consegue ajudar por conta de tudo isso que está acontecendo economicamente, e aí a gente está tendo que bancar com o recurso do município, mesmo com perda de arrecadação. Educação também prioridade, caso seja reeleito, inclusive para atender ainda mais crianças de 0 a 4 anos. Que bairros seriam atendidos imediatamente? Bem, imediatamente a gente já está inclusive autorizado agora a fazer a licitação. Porque é importante o morador saber de uma coisa, o candidato que promete creche em tempo integral está fora da realidade. Nós só podemos prometer creche em tempo integral depois que a gente colocar os 70% das nossas crianças de 0 a 4 anos, que na realidade é de 0 a 3 anos e 11 meses, colocá-los dentro do ensino formal. E é essa a nossa proposta. Nós fizemos uma proposta também muito real, porque eu conheço a gestão do município, conheço o orçamento. Nós nos comprometemos, no mínimo, em construir 10 novas creches. Já estamos autorizados a iniciar o processo licitatório de 6 novas creches. E aí, Ingrid, eu vou logo no alvo, né? A região 7, a região 1, a região 10, a região 8, a região 9, a região 6, são regiões que merecem uma creche já de imediato. E quem olha hoje as últimas creches que nós construímos ao longo desses 3 anos e 10 meses, nós construímos 12 novas escolas, dentre as 12 novas escolas, 5 foram creches. Dá uma passada ali em Flor do Campo, dá uma passada ali em Campo Verde, que verá o padrão das nossas creches. Inclusive em Flor do Campo, nós conseguimos colocar a turma de 1 aninho em tempo integral. Mas isso não atinge nem 10% do que a cidade precisa. Juninho, se pudesse atribuir uma nota ao seu primeiro ano de mandato, qual nota o senhor daria para o senhor mesmo? Com toda a crise, com tudo isso que a gente está vendo no país, com toda a corrupção que a gente está vendo, e a gente fora de tudo isso, eu daria uma nota 7. 7? 7. E qual foi a maior barreira que o senhor enfrentou ao longo desses 4 anos? Sim, primeiro foi o econômico. A gente percebe que, como houve muita perda, Cariacica perde por ano cerca de 50 milhões. E para a cidade que, historicamente, é a menor arrecadação per capita do Espírito Santo, qualquer cidade que você, morador de Cariacica, parar para analisar agora, você saberá que arrecada mais do que Cariacica. Ainda perder ROIT, perder Fundap e não ter os repasses do governo federal como tinha antes, do governo do estado, a gente manter as contas equilibradas e com tudo isso que a gente viu acontecer, essa foi a grande barreira. Mas a gente mesmo assim, nós em 2015 fomos a 6ª cidade que mais investimos no Espírito Santo, com toda essa crise. Isso é sinal de planejamento. Como melhorar a geração de emprego no município, Juninho? Olha só, Torino, essa pergunta é muito boa. As pessoas não conseguem entender que a nossa cidade é a cidade da logística. Quando a gente foi bater a porta lá no Rio Grande do Sul para trazer Arezo, calçados Arezos para Cariacica, as pessoas não perceberam que seria um grande negócio. Hoje nós estamos com Arezo, nós estamos com a Carvalho, nós estamos com a Minerva ali em Porto de Cariacica, com a Aurora no Porto de Cariacica. Nós conseguimos criar pela primeira vez na história de Cariacica o polo empresarial que está à margem da leste-oeste. Inclusive, no meio do polo empresarial está o terreno do Hospital Geral, que já começou a terraplanagem, que nós doamos para o governo do estado. Além disso, tem um outro legado que ajudou muito na cidade, a rede hoteleira. Nós conseguimos trazer o primeiro hotel para a cidade de grande porte e o outro ficará em uma das torres do shopping da cidade. E aí, gente, nós só conseguimos por quê? Porque a gente trouxe também a utilização do Kleber Andrade. O entretenimento é outro investimento muito grande para a cidade. Eu estou interrompendo o senhor só porque nós temos 1 minuto e 20 para as considerações finais. Fique à vontade. Bem, assim, as considerações finais, você já me deram essa oportunidade. Só a oportunidade de estar aqui, podendo passar a nossa ideia, sem atacar o meu adversário, que eu acho que isso já não é mais o tempo de Cariacica, mostrando que nós somos, além de ficha limpa, nós somos mão
mãos limpas. E o nosso estado, o nosso município conhece a história do Juninho, o passado do Juninho político, o presente do Juninho político. Pesquise, procure, para ver se o Juninho está em alguma operação naufrágio. Meu nome é Geraldo Luzia de Oliveira Júnior. Assim como a gente vem administrando Cariacica, com toda a dificuldade financeira que o Espírito Santo está enfrentando, com toda a dificuldade financeira que os municípios estão enfrentando, a gente faz a cidade hoje se sobressair para todo o Brasil em nível nacional, com entretenimento. Hoje fala Cariacica em todo o Brasil com respeito. E isso é geração de renda. Fala em Cariacica hoje como uma cidade promissora. Isso é planejamento. Geração de emprego, qualificando para os nossos jovens, qualificando para as nossas mulheres. A gente faz isso de forma muito ordenada. E eu peço a você, que ainda não decidiu, lembre do dia 30, Juninho 23. E você que tem oportunidade, continue lembrando do Juninho, que administra com muita responsabilidade. Muito obrigado, Juninho, candidato à reeleição por Cariacica. Vocês viram aí, Cariacica? Ontem, Marcelo Santos, hoje, Juninho com suas propostas. Atenção, Vila Velha! Isso aí. Atenção, Serra. A Serra? Vai ser Serra? Na próxima Serra. segunda, Atenção, Serra. Vamos ouvir as propostas do Uau! candidato Sérgio Vidigal, da Serra, e terça, Aldifax Barcelos. Fica o convite Muito que bom. pode te ajudar a definir o voto. Atenção, Serra, hein? Sexta-feira é dia de aprender um prato delicioso e muito fácil de fazer. Adoramos fazer isso com vocês, telespectadores. A nossa dica do chefe de hoje é com a Dadá. Pois é, a Dadá é nossa super amiga. Isso. E ela ensina uma torta de frango feita no liquidificador. Será que é gostosa? Bom, a nossa repórter Carol Fernandes quase raspou o tabuleiro. Veja. Gulosa, hein? Dadá já tem cadeira cativa aqui no Dica do Chefe, né, gente? E vindo dela, não dá pra esperar nada menos que receitas deliciosas. Qual é a dica de hoje, Dadá? Pessoal, hoje tem uma tortinha de liquidificador de frango, divina, fácil, prática para fazer. Receitinha simples mesmo, até criança faz. Só o liquidificador é que vai ter trabalho hoje. Vamos lá então para os ingredientes da massa? 2 ovos, 2 colheres de chá de sal, 400 gramas de trigo, meia xícara de óleo, 2 colheres de sopa de fermento em pó e água. Para o recheio, separe meio quilo de frango cozido e desfiado, uma cebola média, um tomate médio, um pimentão médio, todos picados, uma lata de milho verde e outra de ervilha, 200 gramas de azeitona, tempero verde e 4 sachês de tempero pronto em pó. Ah, não esquece de reservar a água da azeitona. Coloque os ingredientes da massa no liquidificador, não importa a sequência. Você vai sentir que ele vai ter dificuldade de bater. E é aí que entra a água. Pode ir sem dó. São 2 copos bem cheios. Bateu um pouquinho e já tá legal. No começo da matéria a gente disse que essa receita é tão fácil que até criança consegue fazer. Para provar isso a gente chamou quem? A Duda, que é a filha da Dadá. Agora, Duda, eu quero saber de você, o que você gosta mais? Ajudar a mamãe na cozinha ou comer? Comer, uai. É a melhor parte. Ajuda quando dá, né? Quando pede. É. Bora lá botar a mão na massa? Bora! Gente, na hora do recheio também não importa a sequência dos ingredientes. É só juntar tudo em uma vasilha bem grande e ir misturando. A água da azeitona serve para dar um gostinho todo especial. E se você tiver sem tempo para ficar desfiando o frango, lá vem a dica da Dadá. Na hora que você cozinhar o frango, tira a água, ele quente ainda. Você pega, dá uma sacudida boa na panela de pressão que ele desfia facilmente. Agora é só colocar a massa em uma forma untada previamente, colocar o recheio por cima e pronto. Só deixar por conta do forno agora, que já deve estar pré-aquecido por cerca de 5 minutinhos. Aí você vai vigiando. Em cerca de 40 minutos a sua torta vai estar pronta. Vamos provar? Agora que a gente já raspou o prato, deixou todo mundo em casa cheio de inveja, né? Hora do almoço, todo mundo já tá com fome, se não comeu ainda. Torino, recado da Dadá pra você. Torino, foi uma briga danada. Vocês acompanharam a gravidez de João Pedro, acompanharam o crescimento da Duda, agora veio o Nicolas. Mas, ó, tive que esconder da Carol, ó, porque senão ela comia tudo. Tá indo pra vocês.
Opa, que delícia! Viu? Essa Dadá é tudo Dadá de bom, é né? barato. Tem uma irmã, né, Nicolas, praticamente. pois é, que o Nicolas venha cheio de saúde, né? Continue com essa alegria de sempre. Que casa feliz, né? Pessoa linda, viu? E alguém tem dúvida que estava gostoso? Vocês viram aí, né? A Carol não resistiu, quase raspou o tabuleiro. Um beijo bem gostoso para você, viu, Dadá? Daqui a pouco a receita vai para o nosso site. Quer anotar o nosso site aí? tvtribunasbt.com.br, está aqui embaixo no seu vídeo. E para participar dessa super dica do chefe, basta ligar 3331-9062. É isso aí, 3331-9062, pertinho da pernaça da Ingrid Schwartz. Tá bom? Obrigada. Estava tudo preparado para mais uma noite de jogos. Cartelas de bingo e bebidas na mesa. Pelo menos 50 jogadores na expectativa. E assim que a polícia chegou, todo mundo saiu correndo. Sabiam que esse mesmo bingo já foi fechado há cerca de um mês? Na ocasião, 30 pessoas estavam no local. O aumento no número de jogadores chamou muito a atenção da polícia. O jogo estava prestes a começar quando a casa caiu. A equipe da Delegacia de Costumes e Diversões fechou a casa de bingos, localizada no bairro Maria Ortiz, em Vitória. No momento em que a polícia chegava ao local, pessoas saíam na tentativa de fugir do flagrante. Cerca de 50 jogadores aguardavam o início do bingo. Uma pessoa vai responder por contravenção penal por explorar jogo de azar. Percebendo a aproximação da viatura, várias pessoas saíram correndo, se evadiram do local. Encontramos uma pessoa responsável pelo local que já havia sido responsabilizada na vez anterior e também, mas as mesas todas prontas para a prática da contravenção penal. E essa não foi a primeira vez que essa casa de bingo foi fechada pela Polícia Civil. Há cerca de um mês, a Delegacia de Costumes e Diversões realizou uma operação neste mesmo local. Na ocasião, cerca de 30 pessoas estavam jogando. Mesas de jogos, computadores e até máquinas de cartões de crédito foram apreendidos. Nós vimos buscando fazer essas operações de forma sistemática para assim conseguir o fechamento em definitivo desses locais. Na Serra, uma outra casa de jogos irregulares também foi fechada na noite de ontem. A ação foi em Carapina Grande. No local, foram apreendidas cartelas e fichas de marcação. 3 pessoas vão responder por contravenção. Olha, 4 pessoas foram detidas e autuadas pelo crime de contravenção penal. 3 eram responsáveis pelo bingo em Carapina Grande, na Serra, e uma pela casa de jogos em Maria Ortiz, Vitória. Todas foram liberadas. O material encontrado nos 2 lugares foi apreendido. Sexta-feira, 14 de outubro. É hora de conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Mais tempo na cadeia para corruptos, ladrões e assassinos. Aqui na foto principal, Flamengo a 1 ponto do líder. Menino de 2 anos morre ao cair dentro de máquina de lavar. Abertas 3.412 vagas hoje para quem quer sair da fila do desemprego. A vitória de Emanuele, bebê que comoveu o Brasil. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta sexta-feira. Professor tem de aprender a encantar. Casal é assassinado por vizinho. E no AT2, Happy Hour mais gostoso. E a seguir, Ingrid? A seguir, não perca a chance de trabalhar como doméstica, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais. Tem representante comercial, auxiliar administrativo e também vendedor, à sua cara. A gente volta já já porque amamos muito vocês. Agora 12h37. Até já, pessoal. Amigos, um ajudante de caminhão morreu depois de uma batida entre 2 caminhões no sul do estado. Prestem atenção. O jovem, identificado como José Luciano de Souza, está aí na foto, de 18 anos, estava num caminhão baú que transportava frangos congelados. O veículo bateu na traseira de um outro caminhão carregado de cebola. O acidente aconteceu na rodovia ES 164, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. Os 2 veículos seguiam no sentido Cachoeiro. A cabine do caminhão baú ficou completamente destruída, tá vendo? O jovem morreu na hora. O corpo dele ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros. O motorista do caminhão foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro. O outro condutor não se feriu. E a cesta de empregos no TN termina com vagas para doméstica, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, representante comercial, auxiliar administrativo e vendedor.
As oportunidades estão no Cine de Vitória e o cadastro é no site cine.com.br. Barato, né? Olha, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta juntos. Nesse fim de semana ainda de trabalho amanhã, né? Amanhã é sábado e meio-dia e 30. Eu estarei aqui para apresentar e ficar juntinho com você, viu? Não perde não. Mesmo. 7h20 da noite tem George Beach no Tribuna Notícias, segunda edição. Tá vindo a Débora Moraes com a sua calça apertada de florzinhas. São várias florzinhas. Olha lá. O pessoal me flagrou aqui rindo. Sabe como é que ela bota essa calça? Tá falando. Me avisou, gente. É envelopada essa calça. Alguém segura assim, ela sobe na cadeira e pula da cadeira dentro da calça. Nossa, aí encaixa. Senhora, é bom que aqui vale tudo, vai lavar né? para emagrecer no vídeo, né? Tchau, gente. Então tá bom. Beijo, tchau. Até amanhã, 12h30, hein?